Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre logaritmos. E essa videoaula número 6 é para falar da função logarítmica, tá certo? Vamos lá? Bom, definição primeiramente. Considere uma função de R mais asterisco em R, ou seja, já falando um pouquinho aqui sobre isso, quando a gente fala de função logarítmica, o domínio da função logarítmica é o conjunto dos números reais positivos. Isso, obviamente, por conta da condição de existência do logaritmo, né? O contradomínio, por sua vez, é todo o conjunto dos números reais. Definida por f de x igual a log de x na base a. Tá vendo aqui onde está x? X é um logaritmando da função logarítmica, né? Desse log aqui. Então, como ele é logaritmando, ele precisa ser positivo. Por isso que o domínio é o conjunto dos reais positivos. E a base A pode ser qualquer número real, desde que seja positivo e diferente de 1. Tal função é denominada função logarítmica. Então, toda função logarítmica tem esse formato aqui, ó. F de x igual a log de x na base A, sendo A positivo e diferente de 1. Então, está aqui de uma forma mais resumida. Essa é a função logarítmica, tá? Como eu acabei de falar. Então, alguns exemplos aqui. F de x igual a log de x na base 2. F de x igual a log de x, lembrando que a ausência de base indica que é base 10. E o terceiro, f de x igual a log de x na base 1/2. Vamos falar do gráfico, né? O gráfico é sempre algo importante. Então, vou pegar aqui um exemplo. Vou pegar a função f de x igual a log de x na base 2. Eu vou trabalhar da forma que eu vim trabalhando nas outras funções. Ou seja, vou fazer aquela tabelinha xy, primeiramente. Olha ela aqui. E aí, em cima dessa tabelinha de valores xy, eu vou encontrar alguns pontos. Vou marcar esses pontos no plano cartesiano e vou traçar o gráfico para a gente poder ter uma ideia de como vai ser o formato desse gráfico. Então, aqui, o que é importante observar? Eu vou escolher valores para x, mas eu tenho que pensar com muita calma. Porque a gente já estudou logaritmo, a gente sabe que nem todo logaritmo a gente vai conseguir calcular de maneira fácil, né? Ou sem recursos, sem uma calculadora, ou sem dicas da questão. Então, como aqui eu não estou usando nenhum tipo de recurso, eu tenho que escolher valores para x que eu consiga resolver em base 2. Tá? Então, eu tenho que pensar assim, ó, números que eu consiga colocar em base 2. E números que não sejam, obviamente, muito grandes, para eu não fazer muita conta. Então, por exemplo, eu não vou botar aqui 64. Vou marcar 64 no gráfico, não rola. Então, eu vou colocar x igual a 4, que seria 2 ao quadrado. Vou colocar 2, obviamente. Vou colocar 1, que seria 2 elevado a 0. Vou colocar 1/2, vou colocar 1/4. 1/2 e 1/4 a gente também consegue colocar em base 2. Então, vamos lá. Começando aqui. Se x for 4, vai ficar log de 4 na base 2. 4 eu vou colocar como 2 ao quadrado. Expoente do logaritmando, passa para frente multiplicando. 2 log de 2 na base 2, ou seja, vai dar 2. Log de x igual a 2, nem preciso montar. Log de 2 na base 2 vai dar 1. X igual a 1, log de 1 na base 2. Pela regra, log de 1 em qualquer base é sempre igual a 0. Log de 1/2 na base 2, ó, x igual a 1/2. X igual a 1/2, nós vamos ter 1/2 é 2 elevado a menos 1. Menos 1 passa para frente multiplicando. E vai ficar log de 2 na base 2, que vai ser 1. Então, menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. E log de 1/4. 1/4 é 2 elevado a menos 2 na base 2. Isso vai dar menos 2. Prontinho. Encontrei aí meus 5 pontos. De novo, essa escolha aqui, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, foi uma escolha pensada, não foi completamente aleatória. Apesar de que x, ele pode ser qualquer número real positivo. Então, eu poderia colocar qualquer número real positivo. Agora, eu tive que fazer escolhas que facilitassem as minhas contas. Então, eu optei por colocar 4, 2, 1, 1/2 e 1/4, por causa da minha base, que era a base 2. Se ao invés de base 2 fosse base 3, eu já mudaria minhas escolhas. Eu colocaria o quê? 9, que é 3 ao quadrado.
3, 1, 1/3 e 1/9. Então, tudo tem que ser bem pensado. Vou marcar aqui, já vou apresentar o plano cartesiano com os pontos marcados. Então, estão aqui os pontos. Acabou que essa conta ficou em cima. Deixa eu apagar aqui essas contas. Vocês já entenderam? Só para não atrapalhar. E aí, repare, vamos lembrar o seguinte. Obrigatoriamente, x precisa ser maior do que 0. Ou seja, eu só vou ter gráficos no primeiro quadrante. Só vou ter gráfico no primeiro quadrante e no quarto quadrante, que são os quadrantes onde a minha variável x é sempre positiva. Tá vendo aqui, ó? Então, gráfico somente no primeiro e no quarto quadrante. Outro detalhe importante. Notem que o x, nunca vai ser 0, né? X ele nunca vai ser 0. Se x não pode ser 0, o gráfico ele não pode tocar no eixo y, tá? Porque se o x fosse 0, o gráfico iria interceptar o eixo das ordenadas. Então, como o x não pode ser 0, você não vai ter nenhum ponto no eixo das ordenadas. O que significa que o eixo das ordenadas ele vai ser a nossa assíntota. Lembram da assíntota? Lá em função exponencial, nós falamos de assíntota, mas a assíntota era horizontal. Aqui na função logarítmica, a assíntota ela é vertical. Tá bom? E aí, aqui agora que a gente tem nossa assíntota, traçando o gráfico, ele vai ficar assim. Olha lá, tá vendo? Repare que ele não toca no eixo das ordenadas. Aqui dá a impressão de tocar, mas a gente já falou, né, nas aulas ao vivo, que realmente a olho nu aqui a gente não vai ter essa percepção. Mas o gráfico ele chega muito próximo do eixo Y. Aqui, como eu fiz no programa, o programa ele faz muito bem ajustado. Então ele coloca de um jeito que a gente olhando aqui agora, dá a impressão que está tocando. Mas se a gente der um zoom lá no programa, né, como a gente fez já na função exponencial, quando a gente vai dando zoom, a gente vai ver que não está colado. Está muito próximo, mas não está encostando. É o que acontece aqui. Então, essa parte do gráfico não toca. É porque, repito, eu fiz o uso do programa de computador e ele faz realmente de forma muito justa, que a olho nu a gente não percebe. Isso aqui a gente dá a impressão que está tocando, mas se a gente pudesse dar um zoom, aqui eu não tenho como nos slides, mas lá no programa, na aula ao vivo, eu faço isso para vocês verem, que não toca, tá bom? Repare aqui que o conjunto imagem dessa função é o conjunto dos números reais. Essa função ela não tem limite inferior e ela também não tem limite superior, tá certo? Essa parte aqui ela continua subindo. Essa parte do gráfico onde estou com o meu laser aqui. É uma subida bem suave, é um crescimento bem devagar, bem lento, mas é um crescimento. Então, ele não tem um limite superior, em nenhum momento isso aqui vai chegar a ficar na horizontal. Isso aqui continua sempre subindo. Então, aqui eu tenho uma função crescente sempre. Deixa eu escrever, ó. É uma função crescente. E o conjunto imagem é o conjunto dos números reais. Vamos para o próximo? Vamos fazer agora com o contrário. Vamos fazer agora com a base 1/2, para a gente ver o que acontece. Então, está aqui, log de x na base 1/2. Vou usar os mesmos valores para x. 4, 2, 1, 1/2 e 1/4. Vou pular a parte das contas, tá, galera? Vou deixar isso aí para que vocês depois confiram, caso vocês sintam necessidade. Log de 4 na base 1/2 vai dar -2. Log de 2 na base 1/2 vai dar -1. Lembrando, né? Vou pegar esses valores aqui da tabela, da primeira coluna. Vou substituir no x, vou calcular cada y, tá? Log de 1 na base 1/2 é 0. Log de 1/2 na base 1/2 é 1. E log de 1/4 na base 1/2 dá 2. Perdão, já vou botar -2. Vai dar 2 aqui. Montando aqui o plano cartesiano, olha os pontos marcados, tá? 4 com -2, está aqui. 2 com -1. 1 com 0.
1 meio com 1, 1 quarto com 2. Já deu para ver que o formato vai ser bem parecido com o anterior, só que agora ele vai ser de cima para baixo, olha lá, ó. E de novo, o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, ele faz aqui o papel da assíntota. Mais uma vez, eu só tenho um gráfico nos dois quadrantes da direita, no primeiro quadrante e no quarto quadrante. O conjunto imagem continua sendo o conjunto dos números reais. De novo, é uma função que não tem limite superior, nem limite inferior. Ressaltando mais uma vez que essa parte aqui onde eu estou com o meu laser, aqui em cima, não toca nestas ordenadas. É o mesmo problema do anterior. Como eu fiz pelo programa, dá a impressão que realmente está colado. Mas quando a gente consegue dar o zoom, a gente vê que não está colado. E diferente da anterior, nesse caso, a função foi decrescente, né, de cima para baixo. Isso acontece por conta da base, ó. É a mesma regra da função exponencial. Até porque função exponencial e função logarítmica andam juntas. Então, quando você entende uma, basicamente você entende a outra. Então, quando a função logarítmica, quando a base do logaritmo é maior do que 1, a função logarítmica será crescente. Quando a base do logaritmo está entre 0 e 1, a função logarítmica será decrescente. Repare que é a mesma regra da função exponencial. A função exponencial também, base maior que 1, crescente, base entre 0 e 1, decrescente. Ok? Outra coisa muito parecida é o formato do gráfico. Né? Olha a curva como é muito parecida. Só muda a posição, né? Mas o formato em si, se vocês repararem, é o mesmo formato. Vamos seguir em frente aqui? Tudo bem por enquanto? Então, generalizando, nós temos o seguinte. Aqui, base maior do que 1. Ó, A maior que 1. A função é crescente. Lembrando que o eixo Y, nesse caso, ele vai ser assíntota. Então, o gráfico ele não toca no eixo Y. E a função vai cortar nesse ponto aqui. E, no caso, toda função logarítmica corta o eixo X no ponto 1, 0. Por quê? Porque a função logarítmica ela tem esse formato, né? f de x é igual a log de x na base A. A vai ser maior que 0 e diferente de 1. Se eu pego aqui e substituo x por 1, fica f de 1 é igual a log de 1 na base A. Só que o log de 1 na base A vai ser 0. Então, sempre vai ser o ponto 1 com 0. Tá? Então, crescente, passando no ponto 1, 0, com o eixo das ordenadas sendo a assíntota. E quando a base está entre 0 e 1, aí é decrescente, também passando no ponto 1, 0, e também tendo o eixo das ordenadas como a assíntota, sem tocar no eixo das ordenadas. Então, base maior que 1, crescente, base entre 0 e 1, decrescente. Então, agora nos próximos slides, nós vamos ver variações da função logarítmica. Por quê? Porque a função logarítmica é basicamente essa função. Repare que não tem ninguém somando, não tem ninguém subtraindo, não tem ninguém multiplicando e assim por diante. A partir do momento que a gente colocar algumas operações aqui com esse logaritmo, aí a função já muda. É o que a gente vai ver agora, tá? Variações da função logarítmica. Então, outras funções envolvendo logaritmos. Por que eu coloco assim, outras funções envolvendo logaritmos? Porque, na verdade, como eu falei no slide anterior, são variações da função logarítmica. Oficialmente, elas não recebem o nome de função logarítmica, repito, muito por causa da fórmula. Olha aqui o exemplo. Repare que eu coloquei log de x mais 1 na base 2. Então, esse mais 1 aqui faz com que essa função não seja mais chamada de função logarítmica. Esse mais 1 vai influenciar em muita coisa, tá? Então, já muda, por exemplo, o domínio dessa função já é diferente, tá? O ponto onde essa função vai cortar o eixo das abscissas, o eixo x, é diferente, tá? Então, tudo que a gente viu anteriormente, até o slide anterior, só se aplica para a função logarítmica, quando não tem ninguém somando ou subtraindo. Para as variações, para esse tipo de função, como eu coloquei aqui na letra A, aí os cálculos são outros, a gente vai ver agora. Como é que eu faço esse gráfico? Bom, vocês podem fazer pela tabela, sempre pela tabela, mantendo aquele padrão, né? Escolhendo valores para x que facilitem seu cálculo.
mas de longe não é o melhor caminho. Qual é o seu melhor caminho aqui? Assim como na função exponencial e nas funções tipo exponencial, aqui nas funções tipo logarítmicas, que envolvem logaritmos, a gente vai fazer também 3 etapas. Ó, olha bem aqui para mim. Quais são essas 3 etapas? Determinar a condição de existência do logaritmo. Porque a condição de existência ela vai dar para a gente 2 coisas importantes. O domínio dessa função e aonde vai estar a assíntota dela. Então, a condição de existência. Segundo passo, a raiz dessa função. Vou determinar quando é que essa função, aonde essa função corta o eixo das abscissas. E terceiro passo, se é crescente ou decrescente. Eu preciso saber se vem de baixo para cima ou se é de cima para baixo. Então, vamos lá. Primeiro passo, condição de existência. Qual é a condição de existência de um logaritmo? A base tem que ser positiva diferente de 1. Ok, porque a minha base é 2, não preciso me preocupar. E o logaritmando tem que ser positivo. Então, deixa eu escrever aqui, ó, condição de existência. X mais 1 precisa ser maior que 0. X precisa ser maior que menos 1. Isso aqui, galera, já me dá o domínio da função. Então, eu já sei que o domínio dessa função vai ser de menos 1 aberto para mais infinito. Tá bom? E deixo isso aqui guardado. Por quê? Porque agora, ó, esse menos x maior que menos 1 quer dizer que a minha assíntota ela vai estar no menos 1. Menos 1 vai ser a minha referência. E se o x é maior que menos 1, eu só vou ter gráfico do lado direito. E agora eu vou encontrar a raiz. A raiz de uma função, eu tenho que igualar a função a 0. Então, log de x mais 1 na base 2 igual a 0. Usando a definição, 2 elevado a 0 é igual a x mais 1. X mais 1 é igual a 1. 2 elevado a 0 é igual a 1. Então, x mais 1 é igual a 1. X igual a 0. Então, a raiz dessa função é 0, ou seja, o gráfico vai passar no ponto 0, 0. Então, vamos lá? Aí você vai fazer essas marcações. Eu vou colocar aqui o gráfico feitinho, bonitinho, ó. Só para facilitar, para não ficar sofrendo, que nem eu fico nas outras aulas, né? Então, tá aqui a minha assíntota, ó. Olha ela aqui. Lembrando que na função logarítmica e nas funções com logaritmo, a assíntota ela é sempre vertical. Então, no menos 1, que foi pela condição de existência, então tá aqui a assíntota vertical, no menos 1. O gráfico passa no ponto 0, 0, que foi o cálculo da raiz, ó, tá aqui no ponto 0, 0. E a base 2, nesse caso a função é crescente. Faltou escrever antes de traçar o gráfico, né? Perdão. Base maior que 1, a função ela vai ser crescente, tá bom? Bem tranquilo. 3 etapas. Assíntota, que é a condição de existência, raiz e crescente ou decrescente. Vamos para mais um? 1 mais log de x menos 2 na base 1 meio. Esse 1 fora do log não vai influenciar em nada. Condição de existência. Logaritmando tem que ser positivo. X tem que ser maior que 2. Então, meu domínio vai ser de 2 aberto para mais infinito. E a minha assíntota vai ficar no 2. Próximo passo, a raiz dessa função. 1 mais log de x menos 2 na base 1 meio igual a 0. Cuidado para não cair nas armadilhas da matemática, tá? Aqui a gente ainda não pode usar a definição por causa desse 1 que está ali na frente. Então, primeiro eu vou tirar esse 1 daqui. Vou jogar ele para lá, subtraindo. Log de x menos 2 na base meio igual a menos 1. Agora sim eu vou usar a definição. 1 meio elevado a menos 1 é igual a x menos 2. Vai ficar x menos 2 é igual a 1 meio elevado a menos 1. 1 meio elevado a menos 1 inverte com o expoente negativo, vai dar 2. X vai ser igual a 4. Então, eu vou ter o ponto, o par 4, 0. E lá em cima, ó, a base 1 meio. A minha função vai ser decrescente.
que a base está entre 0 e 1. Então, o gráfico vai ser esse aqui, ó. A assíntota no 2. Olha aqui, a assíntota no 2. Tem um ponto 4 com 0, que é o ponto de corte o eixo das abscissas. Está ele aqui, ó, onde está o meu laser. E a função decrescente, então vem lá de cima para baixo. De novo, não está tocando na assíntota, porque a gente não consegue ver, teria que dar um zoom. Então está ali, decrescente, vem de lá de cima, bem de perto da assíntota, descendo aqui. Tudo bem? Bem tranquilo. De novo, as 3 etapas, vou repetir. Condição de existência, que aí você determina a assíntota. Raiz, que é onde corta o eixo das abscissas. E se é crescente ou decrescente. Prof, sempre vai ter raiz? Sempre vai ter raiz. A função logarítmica ou funções tipo logarítmicas, né, que envolvem logaritmos, sempre vão ter uma raiz, tá bom? Vamos para mais um exemplo de gráfico. Esse aqui eu coloquei de propósito para chamar a atenção para um detalhe. Olha esse menos aqui na frente, meus queridos. Esse menos ele pode complicar muito a construção do seu gráfico, tá? Porque esse menos ele vai fazer o gráfico inverter, é todo um processo, toda uma mão de obra. E aí quando ele inverte, que era para ser crescente, na verdade vira decrescente, então vira um carnaval. O que é que eu vou fazer para me livrar desse menos aí? Eu vou jogar esse menos para o logaritmo, como menos 1. Só que esse menos 1, quando ele entra no logaritmo, eu tenho que definir, porque eu tenho duas opções. Posso jogar ele para o logaritmando, ou eu posso jogar ele para base. Se eu jogar para o logaritmando, eu vou complicar também a minha vida, porque eu vou inverter o x, vai ficar 1 sobre x. E aí já mexe um pouco no domínio da função e tudo mais. Vou jogar, então, esse menos para a minha base. Como eu vou fazer isso, prof? Olha para gente, galera, tem propriedade, ó. Log de b na base a elevado a n é igual a 1 sobre n vezes o log de b na base a. Nessa propriedade, expoente da base passa para frente como inverso. Então, aqui 1 sobre n. Então, eu posso devolver. Só que para eu devolver ele para o a, eu tenho que inverter de novo. Se ele sai invertido, quando ele volta, ele também volta invertido. Então, vai ficar f de x é igual a menos 1. Aqui eu tinha menos 1 log, né? Vai ficar mais, porque esse menos 1 vai vir como expoente. Log de x na base 1/3 elevado a quanto? Quanto é o inverso de menos 1? Olha que maravilha. O inverso de menos 1 é o próprio menos 1. Já falamos isso em outras aulas, né? Tem dois números na matemática que são iguais ao seu próprio inverso. São eles 1 e menos 1. Então, arrumando aqui mais um pouco a nossa função, f de x vai ser igual a menos 1 mais o log de x na base 3. Pronto, bem melhor de trabalhar. Então, agora eu vou fazer as mesmas etapas. Arrumei. Condição de existência, x tem que ser maior que 0. Nem tenho que resolver. Com isso, o domínio da função reais positivos, ou seja, R mais asterisco, né, que seria de 0 aberto para mais infinito. A raiz, vamos igualar a 0. Menos 1 mais log de x na base 3 igual a 0. Esse menos 1 a gente já sabe que eu tenho que jogar ele para lá. Não vou poder usar a definição de log ainda. Log de x na base 3 é igual a 1. Usando a definição, 3 elevado a 1 é igual a x, ou seja, x é igual a 3. Com isso, nós vamos ter o ponto 3 com 0, né? Já que o 3 é a raiz. E considerando a minha função arrumada, ó, o 3 é a base do log. Então, a minha função ela vai ser crescente. E lembrando que aqui na condição de existência, ó, o 0 é onde vai ficar a nossa assíntota. Então, com essas informações, a assíntota no 0, ou seja, o próprio eixo das ordenadas. Função crescente e a raiz 3, 0, o gráfico ele fica assim. Ó, tá aqui a raiz. A assíntota foi o próprio eixo das ordenadas, como nós já sabíamos. Tá aqui a assíntota.
E a função é crescente, está vindo de baixo para cima, vem de perto da assíntota, passa na raiz e sobe. Repara que ficou uma curva um pouco mais acentuada, né? Porque a base é 3. Quanto maior for a base, mais acentuada vai ser essa curva, mais abrupta vai ser, digamos assim. Não é uma curva tão suave, como se a base fosse 2 ou uma base um pouco menor. Tá certo? Então, são esses exemplos aí de construção de gráfico. Vou repetir mais uma vez as 3 etapas. Ó, condição de existência, para saber onde fica a assíntota. Cálculo da raiz, que é para saber aonde corta o eixo das abscissas. E se a função é crescente ou decrescente. Tá bom? Lembrando que nesse caso em particular, para evitar trabalhar com logaritmo negativo, que isso poderia influenciar bastante na hora de construir o gráfico, eu peguei esse menos e arrumei um pouquinho aqui. Repare que por isso, inclusive, ó, se você ficasse só naquela história, quando a base está entre 0 e 1 é decrescente. Você olha aqui, opa, base 1/3, decrescente. Mas o gráfico foi crescente. Como assim? Por causa desse menos aqui da frente. Tá certo? Esse menos ele faz com que o gráfico inverta. Então, o que seria de cima para baixo? O que era para ser assim, ó, pelo meu laser, ficou de baixo para cima. Tá bom? Agora, a gente vai ver exemplos de outro detalhe importante, outra relação entre a função logarítmica e a função exponencial. Elas duas são inversas uma da outra. A função logarítmica é a inversa da função exponencial. Veja aqui comigo, ó. Peguei um exemplo, f de x igual a 2 elevado a x. Como é que eu faço a inversa de uma função? Primeira etapa, troco o x com y. Vai ficar x é igual a 2 elevado a y. Agora eu tenho que isolar o y. Mas o y está no expoente. Como é que eu vou isolar o y se ele está no expoente? Aí eu vou usar quem? A definição de logaritmo. A elevado a x igual a b. Daqui a gente consegue escrever que o log de b na base a é igual a x. Repara que pela definição de logaritmo, o x que antes era expoente, ele fica isolado. Então eu vou aplicar essa lógica aqui. X igual a 2 elevado a y. Escrevendo isso aqui, essa igualdade na forma de logaritmo, nós vamos ficar com log de x na base 2 igual a y. E finish. Acabei de isolar o y. Então, a função inversa de f é igual ao log de x na base 2. Olha lá. Então, uma função exponencial teve como inversa a logarítmica. Vamos fazer o contrário agora? Vou pegar aqui uma logarítmica e mostrar que o inverso dela vai ser uma exponencial. Vou também usar a definição, mas antes vamos trocar x com y. X é igual ao log de y na base 1/3. Aplicando a definição de logaritmo, nós vamos ter 1/3 elevado a x é igual a y. Fim de papo. A resposta, a função inversa vai ser igual a 1/3 elevado a x. Então, uma função que era logarítmica teve como inversa uma exponencial, tá certo? Isso sempre acontece. Se eu vou inverter uma função que o x está no expoente, eu vou cair numa função com logaritmo. E se eu estou com a função que tem logaritmo e vou inverter ela, eu vou cair na função que tem x no expoente, tá bom? Vamos ver mais exemplos. Exemplo. Considerando que as funções a seguir são bijetoras, determine a inversa de cada uma delas, lembrando que, obviamente, apenas funções bijetoras admitem inversa. Então, f de x igual a 3 elevado a x mais 1 menos 1. Primeiro passo, trocar x com y. X é igual a 3 elevado a y mais 1 menos 1. Antes de usar a definição de logaritmo, tenho que arrumar um pouquinho isso aqui. Vai ficar x mais 1 é igual a 3 elevado a y mais 1. Pronto, coloquei nesse formato aqui, ó. A elevado a x igual a b. E aí agora eu posso usar a definição de logaritmo. Deixa eu escrever aqui para que vocês possam ter um comparativo, né?
Então tá aqui. Ó. Repare que para usar a definição de logaritmo, eu preciso obrigatoriamente que a potência esteja isolada em um dos termos. Por isso que eu não podia usar a definição de logaritmo com esse menos 1 aqui no segundo membro. Agora que ele está no primeiro membro, agora que eu tenho mais 1 aqui no primeiro membro, eu posso usar a definição. Então, reescrevendo essa igualdade na forma de logaritmo, nós vamos ter que o log de x mais 1 na base 3 é igual a y mais 1. Para isolar o y, só falta me livrar desse menos 1. Vai ficar o log de x mais 1 na base 3 menos 1 é igual a y. Prontinho. Eu, particularmente, não gosto de deixar esse menos 1 depois do log. Já vi muito aluno confundido. Então, como é que eu iria colocar a resposta final? Se você está na prova, só para vocês saberem, a alternativa ela estaria assim, ó, menos 1 mais o log de x mais 1 na base 3. Eu colocaria esse menos 1 na frente do logaritmo, porque aí não deixaria nenhum tipo de dúvida que ele não faz parte do log. Ele está fora do log. Vamos para o último exemplo. Agora, um aqui tem a log para a gente ver o que acontece. 2 menos o log de x mais 3 na base 10. Trocando x com y, x é igual a 2 menos o log de y mais 3 na base 10. Aqui, ó, como o meu log está negativo, e aqui eu estou manipulando essa igualdade para poder isolar o y, o que é que eu vou fazer? De novo, a gente não vai ficar trabalhando com log negativo, das piores coisas que podem acontecer para vocês. Não é errado, mas você tem muito mais preocupações quando o seu logaritmo está com um coeficiente negativo, quando tem algum número negativo multiplicando ele. Então, o que você puder fazer para manipular, para transformar, melhor. Aqui é uma igualdade, então eu posso mudar de membro. Lá no exemplo que eu fiz de gráfico, eu não podia fazer isso. Então, eu usei outra estratégia, eu trabalhei com propriedades do logaritmo. Então, aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Vou jogar o log para cá, então vai ficar log de y mais 3 e o x para lá, 2 menos x. Agora eu posso usar a definição, lembrando que aqui embaixo é 10. 10 elevado a 2 menos x é igual a y mais 3. Então, 10 elevado a 2 menos x é igual a y mais 3. Isolando y, 10 elevado a 2 menos x menos 3 é igual a y. Tá lá, então, como a gente conversou, né? Quando eu inverto uma função que tem logaritmo, fatalmente a minha incógnita, a minha variável vai estar no expoente. E quando a gente inverte uma função que o x está no expoente, eu vou ter uma função com logaritmo. Espero que vocês tenham entendido. Agora é hora de praticar. Então, mãos à obra. Beijo, fiquem bem. Aquele abraço. Tchau, tchau. Fui!